Salmo 119, versículos 41 até 48, dizem assim: Senhor, que teu amor e tua salvação também venham sobre mim, conforme tua palavra. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio em tua palavra. Não tires totalmente da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim obedecerei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Andarei em liberdade, pois tenho buscado teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Eu me agradarei dos teus mandamentos que amo. Também levantarei as mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Amém. Como você reage a ataques maldosos? Quais são as suas respostas a afrontas ou a insultos que pessoas podem fazer a você? O que você faz diante da reprovação, diante do escárnio, diante da blasfêmia, diante da crítica maldosa, ou até mesmo diante da censura? O Salmo 119 ele foi composto em um ambiente hostil. Acredita-se que o povo de Israel havia retornado do cativeiro na Babilônia e ele tinha encontrado um país em ruínas. E o povo, muitos do povo tentaram reconstruir a nação. Mas ao tentar fazer isso, eles encontraram os persas, que era o povo que tinha dominado a Babilônia e que agora era rei do povo de Israel. Eles eram os soberanos sobre o povo de Israel. Os persas não gostaram muito da ideia dos israelitas, os judeus, reconstruírem Jerusalém. E por causa disso, tinha muita oposição ao povo de Deus. Eles não só eram perseguidos por causa da fé deles, mas também por causa da intenção de reconstruir a terra. Então, os persas acreditavam que os judeus, se reconstruíssem os muros de Jerusalém, eles poderiam se tornar autônomos e se voltar contra o reinado do rei persa. Além de tudo isso, tinham muitos judeus, não poucos, que se diziam crentes, que tinham voltado até Jerusalém, mas, na verdade, eles não viviam como crentes. Esses judeus cultuavam a Deus todo sábado, eles iam até a sinagoga ou ao templo, ou pelo menos se reuniam para estudar a lei de Deus, mas durante a semana eles viviam como descrentes. E por causa disso, eles não gostavam dos crentes de verdade, porque os crentes confrontavam as práticas deles, e isso irritava eles. E por esses motivos, o autor do Salmo 119, ele vivia em conflito constante. Ele era confrontado e era caluniado pelos persas, mas também pelos próprios judeus descrentes. E essas pessoas inventavam mentiras sobre esse autor, elas insultavam o salmista na frente dos outros, elas faziam calúnias, criavam intrigas, faziam críticas maldosas, e o maior prazer deles era ver um crente no Senhor desanimado e desmotivado para buscar a Deus. Era o objetivo desses povos, dessas pessoas. E talvez alguns de nós, ou eu poderia dizer todos de nós aqui, também enfrentamos situações parecidas. Se não constante, pelo menos uma vez ou outra na nossa vida, nós enfrentamos isso na casa, no trabalho, na escola, na faculdade, e até dentro da igreja, talvez. Como que nós podemos reagir a esses ataques maldosos? Como nós devemos responder a afrontas e insultos? É sobre isso que esses versículos nos falam. E ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, versículos 41 até 43, é o que você precisa para responder corretamente a uma afronta, a um insulto em um mundo ímpio. Depois, a segunda parte, versículos 44 até 48, é como você deve responder a essa afronta. Então, nós poderíamos olhar para esse texto pensando, primeiro, pelo que nós devemos orar a Deus, o que nós precisamos, 41 a 43. Segundo, como nós devemos nos comportar diante das pessoas que nos afrontam, 44 a 48. Vamos olhar
pelo que nós devemos orar. Olha o que dizem os versículos 41 até 43. Senhor, que teu amor e tua salvação também venham sobre mim, conforme tua palavra. Assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio em tua palavra. Não tires totalmente da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Pelo que nós devemos orar? Eu quero estudar esses 3 versículos em 2 partes. A primeira parte é a respeito do desejo do salmista. E nós vamos começar de um jeito diferente. Eu quero que você olhe para o versículo 42 em primeiro lugar. Olha o que ele deseja. Antes de olhar para os pedidos dele, nós vamos começar pelo final, pelos objetivos dele. Ele ora para que Deus atenda a sua oração com esse objetivo. Olha o versículo 42. Assim eu terei o que responder ao que me afronta. Ou, em outras palavras, assim eu vou saber como falar e como reagir corretamente àquelas pessoas que me insultam, aquelas pessoas que me tratam com desprezo. É óbvio que esse homem tinha opositores, fica claro, né? E ele tinha pessoas que o reprovavam por ser fiel a Deus, pessoas que provocavam ele, pessoas que desafiavam ele a reagir de uma maneira pecaminosa. Vamos tentá-lo até que ele peque. Pessoas que ridicularizavam ele, que desafiavam a partir para a briga. E o desejo dele era o de não reagir de uma maneira pecaminosa a essa oposição. Ele não queria reagir do jeito que eles queriam que ele reagisse. Ele não queria perder a cabeça, ele não queria ficar reclamando, talvez fugir do confronto, ou reagir de uma maneira errada diante de tudo isso. Ele queria fazer a vontade de Deus em meio à afronta. Com certeza, nós também queremos, né? E o versículo 42 termina, e ele diz que quer fazer isso porque ele confia na palavra de Deus. Ele acreditava naquilo que Deus dizia. Então, ele depositava a confiança dele, da vida dele, nas coisas de Deus. E ele sabia que esse era o caminho certo. E por isso ele queria reagir de modo certo. Eu sei que essa é a verdade, eu confio nisso. Esse é o desejo dele. A segunda parte desse primeiro dos pedidos dele são de fato os pedidos do salmista. Olha o versículo 41 e 43. Ao todo ele vai fazer 2 pedidos para nós, diante de Deus, e nós vamos ver aqui. E aqui ele vai mostrar o que ele precisava ter para reagir de uma maneira correta às afrontas mal intencionadas. Primeiro pedido dele, versículo 41. Ele pede para que Deus o ajude a lembrar das coisas de Deus. Ele quer lembrar das coisas de Deus. Ele começa a oração, no versículo 41, pedindo que algumas coisas da parte do Senhor viessem sobre ele. Algumas coisas o alcançassem, chegassem perto dele, se aproximassem da sua vida. Essas 2 coisas ele diz: o amor de Deus, ou as misericórdias de Deus, e em segundo lugar, a salvação de Deus. Amor ou misericórdia é a tradução de uma palavrinha hebraica que vocês já devem ter ouvido falar, Hesed. Hesed, ela traz a ideia da benignidade de Deus. Sempre que essa palavrinha é usada na Bíblia, ela tem o sentido de mostrar como Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando o seu povo é infiel a Ele. Como Deus é fiel ao seu povo, mesmo quando o povo é infiel. Para dizer tudo isso em uma só palavra, Hesed, o amor leal de Deus, a fidelidade de Deus apesar da nossa miséria, apesar da nossa capacidade de sempre ser infiel a Deus. Em outras palavras, amor de Deus é como Ele nos trata com bondade, independentemente de nós. Mas nos trata com bondade com base na sua promessa de ser bom a nós. Deus prometeu: eu vou ser bom a vocês. Não, mas eu vou quebrar a tua lei. Não interessa, eu prometi que vou ser bom a você. Deus é fiel a nós, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Esse é o seu amor. A segunda palavrinha que ele queria que viesse sobre ele é a salvação. E essa palavrinha aqui tem a ideia de libertar um preso, ou pagar o resgate de alguém que foi sequestrado. Era você livrar alguém do perigo. E levado a termo, significa não só uma salvação física, que ele teve do povo, os persas, ele foi liberto de lado desse cativeiro, mas também traz a ideia de uma libertação espiritual.
Em resumo, o salmista pede para que Deus faça ele lembrar das coisas de Deus. Deus, me ajude a lembrar dessas coisas. E essas coisas são o seu amor leal, o Senhor me ama independentemente das circunstâncias, e me faça lembrar também da sua salvação. O seu ato que me libertou do perigo, tanto físico quanto eterno. Eu preciso lembrar dessas coisas. E ele só teria isso, ele diz no finalzinho do versículo 41, conforme ou de acordo com a palavra de Deus. Ele só ia saber dessas coisas, essas coisas só chegariam perto dele se ele lesse as Escrituras. E ele só ia lembrar dessas coisas se ele continuasse lendo as Escrituras. Esse é o primeiro pedido, lembrar das coisas de Deus. O segundo pedido, versículo 43, é ter a palavra de Deus na boca. Ou ter a palavra da verdade na boca. Olha o que ele diz no verso 43. O pedido dele é um pouco estranho. Ele diz, não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca. A ideia desse versículo é como se Deus fosse quem iria tirar a palavra dele da boca do salmista. A palavra correta, a palavra certa, a palavra dos seus lábios. E o que ele parece pedir é, Deus, não faz isso. Não tira, deixa ela aí. Mas o sentido desse versículo, ele parece mais um pedido positivo do que um pedido negativo. É literalmente como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, coloque a sua palavra na minha boca e não permita que ela deixe de ficar na minha boca. Conserve a tua voz ecoando pelos meus lábios. Não permita que a tua palavra se perca e saia daqui, saia da minha boca. E o motivo, ele diz no final do versículo 43, porque ele tem esperado nos juízos de Deus. Ele aguardava o julgamento do Senhor. Ele sabia que um dia Deus faria justiça para com as injustiças que ele estava sofrendo. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar, por que o salmista pede, diante de pessoas mal intencionadas, que Deus lhe faça lembrar das coisas do alto e que Deus mantenha na sua boca as suas palavras? Por que ele faz esses dois pedidos? Talvez porque é comum que quando nós somos afrontados ou quando nós somos insultados, as palavras de Deus logo fogem da nossa boca. E nós pensamos em responder à calúnia à altura. Nós respondemos com ofensas, com xingamentos, com palavras duras, com palavras maldosas. Outra coisa que acontece em momentos de oposição é que nós acabamos tentando contornar a situação. E aí deixamos a verdade de lado só para que as pessoas parem de nos condenar. E aí nós negociamos a palavra de Deus para que não soframos mais. Tudo bem, eu concordo com você, mas isso é contra a palavra. Mas além disso, quando todos ao nosso redor se voltam contra nós por causa da nossa fidelidade a Deus, parece, muitas vezes nós estamos sozinhos. Nós parecemos Elias. Deus, só ficou eu. E aquelas pessoas que antes nos amavam, talvez são as que nos odeiam. E estão contra nós. E diante delas, a nossa imagem é difamada, a nossa reputação é questionada. E isso quando a nossa vida não entra em perigo. Os ataques podem tomar uma proporção tão grande a ponto de ameaçar o nosso conforto e ameaçar a segurança da nossa vida. É por isso que o salmista pedia. Primeiro, Deus, preciso lembrar das suas coisas. Segundo, Deus, eu não posso perder a palavra da verdade da minha boca. Isso significa que antes de reclamarmos por causa das afrontas, ou de fugirmos das pessoas que nos insultam, ou de nós reagirmos de uma maneira errada diante deles, nós deveríamos fazer como o salmista. Primeiro, orar pedindo para que Deus nos lembre da nossa identidade diante dele. Nós não precisamos fazer de tudo para que os outros nos amem. Nós já somos amados. E nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. É isso que o Romanos 8 vai dizer. Nem o nosso pecado pode separar, nem os nossos inimigos podem separar, e nem o diabo pode fazer isso.
Nós deveríamos orar: Deus, me faça lembrar que eu sou amado. Segundo lugar, nós deveríamos orar para que Deus nos lembre da nossa posição diante dele. Mesmo que a nossa vida seja ameaçada, nós somos salvos, e ponto final. Porque viver nesse mundo, como dizia Paulo em Filipenses, é Cristo, e morrer não é perda. Morrer é lucro. Eu vou ganhar se eu morrer, porque eu vou para um lugar melhor. E por que eu vou para um lugar melhor? Porque eu sou salvo. Então, as pessoas podem falar o que for de nós, mas elas não podem tirar a nossa salvação. Nós deveríamos orar para que Deus nos fizesse lembrar que somos salvos. Mas em terceiro lugar, com base nesses pedidos, nós deveríamos orar para que a palavra da verdade permaneça nos nossos lábios. Ao invés de nós duvidarmos da Escritura, é normalmente isso que acontece quando vem o sofrimento. Nós começamos a questionar da palavra de Deus. Será mesmo que é verdade? Será mesmo que vai se cumprir? Será mesmo que vale a pena? Ao invés de fazer isso, nós deveríamos repetir a palavra para nós mesmos. Nós deveríamos falar dessa palavra para as pessoas. Nós não podemos deixar a raiva ou o medo nos conduzirem a omitir, a esconder, a suprimir a palavra da verdade. Nós não podemos negociar a verdade, custe o que custar. E nós devemos orar por essas coisas na hora do conflito, sim. E muitas vezes, na hora do conflito, orar é a última coisa que nós pensamos. Mas se lembrarmos, podemos orar ali mesmo. Mas nós devemos orar principalmente quando o conflito ainda não aconteceu. Então deveríamos usar aqueles momentos que nós temos de paz no nosso convívio com as pessoas e orar a Deus por essas coisas. Deus, me ajude a lembrar de que eu sou amado. Me ajude a lembrar de que eu sou salvo. Não tire a tua palavra da minha boca. Para que quando o conflito vier, eu já vou estar com a mente preparada, eu já vou estar com a língua afiada, mas não para dar uma resposta à altura, mas para falar a verdade, a palavra da verdade para essa pessoa. Pelo que nós devemos orar? Por isso. Segundo lugar, como devemos agir? E aqui nós temos o restante do nosso texto, nós vamos lendo aos poucos. Então, eu preciso disso, eu preciso lembrar que sou amado, que sou salvo e preciso ter a palavra de Deus na minha boca. Mas como eu ajo? Como eu devo me comportar ao ser afrontado? Como eu devo responder corretamente ao insulto que as pessoas fazem contra mim? E o salmista mostra o que nós devemos fazer por 3 ações de resposta. A primeira resposta à afronta está nos versículos 44 a 45. É ter uma vida correta. Ter uma vida correta. Olha o que ele diz, versículos 44 e 45. Assim, obedecerei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Andarei em liberdade, pois tenho buscado teus preceitos. Nós lemos que se Deus respondesse à oração que ele acabou de fazer, ele iria obedecer de contínuo a lei do Senhor. Obedecer aqui é o mesmo que você observar algo, guardar esse algo em segurança e vigiar com muito cuidado. É como se você tivesse uma cobra em casa e a sua filha ou seu filho está em casa brincando no chão. Você tem que pegar essa cobra, por algum motivo ela está na sua casa, e guardar ela em segurança para que ela não ataque a sua criança. Obedecer é estar ali atento, não perder de vista, deixar em segurança. Se Deus respondesse aos pedidos de oração, o salmista seria capaz de obedecer, de vigiar a palavra de Deus, de internalizar essa palavra. Ele diz no versículo 44, de modo contínuo. E ele fala hoje, amanhã, sempre e eternamente. E essa internalização, ela é acabar em uma externalização, que é a prática da palavra. Era a obediência. Se eu estou guardando ela aqui dentro, ela vai gerar frutos. Eu vou praticar ela. E essa obediência poderia ser ilustrada por um estilo de vida bem específico, versículo 45. Ele diz que andará em, como diz a versão do Rony, em largueza ou em liberdade.
Andar aqui traz a ideia de um modo de viver, um modo de se comportar nesse mundo. A vida dele seria dentro de um ambiente de liberdade, um lugar espaçoso, aberto, amplo. E o que isso significa? Que mesmo que tendo de obedecer às regras e às normas de Deus, porque é isso que ele está dizendo, eu quero obedecer às tuas leis. O salmista diz que dentro da obediência ele ia encontrar liberdade. Já parou para pensar que maluquice? Você tem 10 regras, eu cumpro as 10 regras e se eu cumprir, eu estou livre. Eu vou encontrar liberdade dentro das regras? Como assim? É isso que ele está dizendo. Obedecendo a palavra, eu encontro liberdade. Eu gosto de pensar nessa ideia como um trem. Pense em um trem, o nosso país ele tem poucos trilhos de ferro aí, né? Pouca estrada de ferro. Tinha muito antigamente. Mas pense em um trem, imagine um trem que cruze cidades, que talvez cruze estados e consiga andar o país todo e talvez visitar outros países. Esse trem, ele tem a liberdade de ir para a cidade, para o estado, para o país que ele quiser. Ir e vir a hora que ele bem entender. Mas para isso ele precisa estar no trilho. Fora do trilho, o trem é inútil. Ele está livre, eu posso ir para onde eu quiser, mas ele não consegue. É mais ou menos isso que o salmista está dizendo. A vida dele seria assim. Ele ia ter liberdade em cima dos trilhos, em cima da palavra de Deus. Porque sem a obediência a Deus não há liberdade. Há uma aparência de liberdade, mas na verdade há escravidão. Escravidão ao pecado. E a razão de experimentar essa liberdade é porque o salmista, ao final do versículo 45, ele diz: eu tenho buscado os teus preceitos. A ideia aqui é de se empenhar, é de procurar insistentemente por algo. Imagine que você perdeu essa cobra. O que você faria? Sairia correndo de casa. Mas a criança está lá e a criança quer brincar com a cobra. Você vai procurar insistentemente por essa cobra. É isso que o salmista está dizendo. Deus, eu quero procurar insistentemente, eu tenho feito isso, a sua opinião. Eu quero saber o que o Senhor pensa sobre todas as áreas da minha vida. Eu quero fazer a tua vontade e por isso eu investigo a sua palavra e por isso eu sempre consulto ela antes de tomar uma decisão, porque eu tenho buscado os teus preceitos. Em resumo, a nossa vida só vai ser correta se nós obedecermos a Deus. E essa obediência só vem se nós procurarmos saber o que Deus diz na sua palavra. Se nós consultarmos a Deus. E nós só vamos ter liberdade verdadeira nesse estilo de vida, e não numa vida de pecado. E esse era o primeiro passo para responder. Lembra do contexto? Ele não está falando só de obediência, mas ele está falando como eu respondo às afrontas. O primeiro passo de responder a afrontas maldosas é ter uma vida correta. Uma vida livre de pecados. Uma vida sem dar ao inimigo motivo de acusação. Eu tenho obedecido a tua palavra, Deus. Segunda resposta à afronta. Ele diz no verso 46. É ter agora uma fala correta. Primeiro é ter uma vida correta, segundo é ter uma fala correta. Olha o que ele diz no verso 46. Falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Ele diz que sabe que se Deus ajudá-lo, ele vai falar dos testemunhos de Deus perante os reis. E aqui nós podemos ter uma noção maior de onde ele vivia. Ele vivia em um local com pessoas muito importantes, pessoas muito poderosas, pessoas ricas, glamourosas, pessoas cheias de pompa. E pense um pouco aqui, quando nós estamos diante de pessoas importantes, não sei se você já teve a experiência, talvez diante de um político muito famoso, ou talvez de um cantor famoso, ou um pregador famoso, enfim. Quando você está diante de pessoas assim, normalmente, o comum do ser humano é ficar meio sem jeito. Onde eu coloco minha mão? Para onde eu olho? O que eu falo? Talvez nós ficamos com vergonha de ofender essas pessoas, porque elas têm uma posição alta. Ou ficamos sem saber o que responder quando elas nos perguntam alguma coisa. Mas o salmista sabe
que se Deus responder aos pedidos que ele fez, Deus, me faça lembrar do teu amor, da tua salvação, coloque a tua palavra na minha boca. Se o Senhor responder esses pedidos de oração, eu vou saber o que falar a esses homens. Eu vou falar os testemunhos do Senhor. Ele ia falar em nome de Deus a essas pessoas. Sejam quaisquer que fossem os seus cargos na sociedade, eu vou falar os testemunhos de Deus para eles. Mas fazer isso diante de pessoas que não temem a Deus pode promover uma forte desaprovação dessas pessoas. Provavelmente esses reis não iriam concordar com as coisas de Deus. E por isso, no momento em que eles ouvissem do salmista a palavra de Deus, certamente eles iam rejeitar o salmista. E não há vergonha maior do que ser desaprovado publicamente por pessoas poderosas. Elas podem fazer o que elas quiserem. Mas se Deus respondesse a oração do salmista, ele diz no verso 46, na parte final, que ele seria capaz de enfrentar essa desaprovação deles e sem se envergonhar. Não importa o que os outros pensariam dele, importa mais o que Deus pensava sobre ele. E se você obedece ao Senhor, mesmo que as pessoas te ridicularizem em público, você não vai sentir vergonha. Porque você sabe que Deus te aprova. E, na verdade, você vai ter pena dessas pessoas. Porque elas estão cegas. Você não terá vergonha de enfrentá-las, mas pena. Essa era a segunda resposta do salmista diante da afronta. A primeira, ter uma vida correta. A segunda, ter uma fala correta. Mesmo diante de difamações, de acusações falsas, a fala dele seria falar aquilo que Deus diz. Ele ia dar um bom testemunho a esses homens. Terceira resposta à afronta, os últimos versículos 47 e 48. Olha o que ele diz nesses versículos. Eu me agradarei dos teus mandamentos, que amo. Também levantarei as mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Agora ele muda de ambiente. Parece que o salmista, ele para de pensar nos encontros públicos com os reis no palácio e começa a se imaginar no seu quarto, portas adentro, a sós com Deus. E a terceira resposta à afronta, lembra da primeira, qual que é? Ter uma vida correta. A segunda, ter uma fala correta. A terceira é ter uma devoção correta. Devoção. Ele vai descrever a sua devoção a Deus. Devoção é a sua vida pessoal com Deus. E ele descreve a devoção dele em 3 áreas. A primeira área, versículo 47, é a sua afeição. Olha o que ele diz no verso 47. Ele diz que internamente, apesar dos sofrimentos de uma vida de fidelidade que ela pode causar, provocar, ele diz, eu vou me agradar dos mandamentos do Senhor. Esse agrado aqui traz a ideia de você ter prazer, de você se deliciar com algo. É como você ficar um dia inteiro com sede, já ficou? Sem tomar água, trabalhando no sol, numa bela caminhada. E quando você chega em casa, você encontra um copo com água bem geladinha. A pergunta é, você tem prazer em saborear cada uma dessas gotas? Sim ou não? Essa é a ideia. Eu vou ter prazer, eu vou me deliciar com a tua palavra. E ele diz que vai sentir esse prazer nas ordens de Deus porque ele ama os mandamentos de Deus. Eu os amo. E esse amor aqui é diferente lá do versículo 41. Lembra o versículo 41? Primeiro versículo, ele fala do amor de Deus, é o amor leal que Deus tem, apesar da nossa deslealdade. Mas aqui é uma outra palavrinha para expressar amor de homem, não amor de Deus. É um amor experimentado por um ser humano. E esse amor aqui ele pode ser experimentado de 2 maneiras. A primeira maneira é um desejo que é desenvolvido por causa de uma escolha feita acima de outras opções. Ou seja, você escolheu ficar com aquela pessoa, e porque você escolheu ficar com essa pessoa e não com outras, que eram opções, você acaba amando essa pessoa que você escolheu.
Esse amor que ele está falando envolve essa primeira maneira. A segunda maneira de amar como homem, que essa palavra significa, é um afeto que é baseado num relacionamento íntimo com uma pessoa. Então é um desejo que aumenta cada vez mais que essa intimidade é desenvolvida. Então quanto mais você se relaciona com alguém, mais você amará essa pessoa. E essas duas facetas do amor, do amor humano, elas são vividas dentro do casamento, por exemplo. Pensa um pouquinho no casamento. Primeiro, você escolhe quem você quer viver pelo resto da sua vida. Para alguns de nós, a escolha não era tão grande, né? Você só tinha algumas opções, ainda mais por causa da cara feia. Mas você escolhe. No final das contas, ninguém te colocou uma arma na cabeça e disse, você vai ter que casar com essa pessoa. Bom, eu escolhi. E graças a Deus que ela ou ele me escolheu também. Bom, essa é a primeira parte, você escolhe, e por causa dessa sua escolha, você acaba amando essa pessoa, mais do que as outras que você não escolheu. Isso é natural. Mas em segundo lugar, você também acaba amando essa pessoa cada vez mais, porque você convive com ela. Então, por causa da sua escolha, você ama ela. Mas por causa do convívio, você acaba amando mais ainda. E o salmista, ele diz que tinha prazer na palavra de Deus. Por quê? Porque ele escolheu a palavra de Deus sobre as demais coisas. E porque quanto mais ele conhecia a palavra, mais esse amor era desenvolvido. Eu queria que você soubesse disso. Você só vai ter esse mesmo prazer nos mandamentos do Senhor se você escolher os mandamentos do Senhor entre as demais coisas, como mais importante do que as demais coisas. E se você se relacionar com os mandamentos do Senhor todos os dias, como em um casamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Zé, ter dito para a Bruna que você amava só naquele dia que você disse sim, basta? Você tem que dizer todos os dias. Isso serve para mim também. Mas é isso que o salmista está dizendo. Não adianta ter dito um dia, Deus, eu escolho a tua palavra. É preciso dizer todos os dias, Deus, eu amo a tua palavra, eu quero a tua palavra, eu me relaciono com a tua palavra. Se você não fizer isso, você não vai ter prazer na palavra de Deus. Essa é a primeira área da sua devoção, a sua afeição. A segunda área é a sua dedicação. Olha o começo do versículo 48. Ele diz também que vai levantar as suas mãos para os mandamentos de Deus que ele ama. E de novo ele repete isso. Levantar as mãos poderia significar três coisas para um judeu. Primeiro é para adorar a Deus, então ele levantava a mão. Segundo, para orar. É interessante. Se você visse um judeu, eles gostavam de fazer isso. Eles viravam para o templo, dava uma hora lá do dia deles, eles levantavam as mãos, fechavam os olhos e começavam a falar com Deus, em voz alta, no meio da rua. Era assim que acontecia. Você sabia que essa pessoa estava orando. Mas o terceiro significado de levantar as mãos para um judeu era de você estender os braços para tentar alcançar algo. Pense naquela criança que está atrás da cobra agora. Não é a cobra que está atrás dela, mas ela atrás da cobra. E ela percebeu que a cobra subiu em cima de um armário. E ela quer alcançar porque ela quer alcançar. Criança é assim, né? E ela estica o máximo que pode. Eu quero chegar lá. Eu quero encostar lá. As duas primeiras possibilidades de levantar as mãos podem se aplicar aqui sim. Ele adora a Deus, ele ora a Deus, mas parece que o foco aqui está na intensidade de como ele ia fazer isso. Ele iria estender os braços para tentar alcançar a palavra de Deus. Deus, eu vou me dedicar ao máximo para que isso aconteça, porque eu amo a tua palavra. Se tiver que me esticar, me desdobrar, me rasgar ao meio, eu vou alcançá-la. Terceira área da sua devoção era a meditação. Final do verso 48. Por fim ele diz, eu vou meditar nos teus estatutos. Meditar, a gente falou sobre isso no domingo, né? É contemplar algo. É falar sobre isso. É gemer constantemente. Hoje eu pedi para minha esposa trazer um remédio para mim, porque eu estou com uma dor aqui desse lado e está doendo minha cabeça. Quando a gente está doente, a gente fica gemendo o tempo todo, principalmente os homens, né? Ah, que dor, ah, eu estou doente, ah, isso, ah, aquilo. Meditar é isso.
Eu falei, não é você ficar fazendo assim com o dedo. Meditar é você repetir continuamente alguma coisa. O salmista diz, eu vou repetir continuamente as ordens de Deus. E ele sabia muito bem como ele deveria reagir às afrontas. Por que ele saberia muito bem disso? Porque ele estaria repetindo a vontade de Deus a todo momento. Eu sei o que Deus quer de mim, porque eu estou repetindo o que Ele quer de mim. Bom, ao invés de se vingar ou de responder à afronta à altura, a maneira correta do salmista reagir aos seus opositores era 3 maneiras. Qual a primeira? Uma vida correta. Uma vida em que ninguém pode acusá-lo de pecado. Segundo, ter uma fala correta. Dizendo o que Deus diz e não falando o que ele tinha vontade de falar naquele momento. Terceiro, ter uma devoção correta. O seu desejo estava na palavra e por isso a palavra estaria nele, dentro dele. Perceba aqui que em momento nenhum ele diz que a solução para a afronta está em você combater a afronta. Ele não faz isso. A solução para a afronta está em ter uma vida digna e correta. Por isso eu queria te desafiar a se preocupar em obedecer a Deus em todos os momentos, mesmo que os outros não façam isso. E mesmo que os outros o ataquem por isso. Porque essa é uma das maneiras de você responder a palavras más. Viver em obediência. Em segundo lugar, eu também quero te desafiar a não suportar a afronta calado. Você deve falar sim, mas não do jeito que você quer. Você deve falar com as pessoas sobre aquilo que Deus fala, mesmo que isso vá te causar vergonha. Nós não devemos negociar a verdade por causa do medo de sermos rejeitados. Mas para tudo isso nós precisamos ter prazer em buscar a palavra de Deus. Isso vai ser visto no fato de nós meditarmos na palavra o dia todo, e isso vai nos dar intimidade com Deus, e todo o resto vai ser fácil de suportar e de enfrentar, se nós tivermos intimidade com Deus. Em resumo, sem obediência, sem testemunho e sem uma vida de devoção, reagir às afrontas ou reagir aos insultos sempre vai ser algo impossível de ser feito. Sem obediência, sem testemunho e sem uma vida de devoção, sempre vai ser impossível. Você vai dizer, mas eu não consigo. Sim, não consegue mesmo. Ou você vai fazer de uma maneira errada. Mas esse estilo de vida, ele só vem se nós pedirmos a Deus que nos lembre o quanto nós somos amados, nós somos salvos, mas também pedir a Deus que Ele preserve a sua palavra na nossa boca. Se você prestar atenção, Jesus Cristo viveu assim nesse mundo. Jesus nunca deixou de orar. Jesus nunca deixou de lembrar quem Ele era para Deus. Jesus sabia que Ele era amado. E Jesus sabia muito bem o que Ele veio fazer nesse mundo. Ele veio aqui para nos salvar. E para isso, Ele teve de suportar as piores das ofensas. Mas Ele fez isso em obediência. Ele em momento nenhum negociou a verdade. E Jesus sempre manteve intimidade com o Pai. E Ele fez isso para apagar as nossas ofensas diante de Deus. E por causa disso, nós podemos ser amados por Deus e podemos ser salvos por Deus. Então, não há mais necessidade, por exemplo, de nós temermos sermos difamados. Ou temermos que a nossa imagem seja deturpada pelas pessoas, porque nós sabemos da nossa identidade e nós sabemos o nosso futuro. Digam o que falarem essas pessoas, elas não podem apagar o fato de que Deus me ama e de que eu sou salvo. Então, mesmo que a gente sofra nesse mundo, nós podemos antecipar o prazer que nós vamos ter no céu. O prazer que nós vamos ter no céu pode ser antecipado através da obediência, do testemunho e da devoção. Um dia, lembre-se disso, as afrontas e as difamações vão acabar. E nós vamos viver em eterno prazer ao lado de Deus. Amém?